Poder. E o Senhor me levou de encontro a essa palavra. Eu comecei a meditar e eu falei, meu Deus, que palavra poderosa. Então eu estava revirando meus arquivos essa semana e encontrei essa palavra, meditei nela, e o Espírito Santo me trouxe essa lembrança para compartilhar contigo hoje. E o tema da palavra de hoje é odre aprovado para o vinho novo. Amém? Por que a imaturidade ela faz você ter uma atitude ousada diante de algumas situações? Porque você não sabe que está praticando aquilo de forma imatura, ou você não prevê o absurdo da tua oração, por exemplo. E é nesse sentido que eu quero falar contigo hoje, que muitas vezes a gente, na ousadia da imaturidade, a gente entra diante de Deus com um clamor e Deus nunca responde. Alguém aqui já teve uma oração que nunca foi atendida por Deus? Alguém aqui ora? Levante a mão para me ver quem ora aqui. Você já orou e nunca teve a tua oração respondida, sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E o tema da palavra é odre aprovado para o vinho novo. Deus vai te ensinar hoje a se tornar um odre aprovado para manter na tua trajetória o vinho novo que é necessário. Não só para você viver a bênção, mas para você destilar esse aroma, destilar a alegria, destilar a prosperidade, destilar a essência que o vinho novo traz na tua vida. Aleluia! Há um poder transformador do não. Fala assim comigo, o não tem o poder transformador. Muitas vezes, queridos, nós pensamos, quem aí não pensa dessa maneira, né? Que um não diante de um pedido é algo ruim. Alguém, por exemplo, já chegou diante do chefe, do patrão, lá no serviço, e falou assim, chefe, eu quero um aumento. E ele falou, não. Quem aí, quando era adolescente, eu, por exemplo, vivi essa experiência mais de uma vez, que cheguei diante da minha mãe, por exemplo, mãe, deixa eu ir na casa de meu amigo jogar videogame. E a minha mãe falou, não, e não adiantou choro, não adiantou pedir, o não prevaleceu. E diante de uma negativa, um pedido, algumas vezes, soa como algo ruim em nossas vidas, é ou não é? Então, é ou não é, gente? Quem já recebeu um não aí, diante de um pedido? Quem ficou feliz da vida porque trouxe um pedido e recebeu a negativa? Ninguém fica feliz. Mas, o não de Deus, que está escrito de forma bem clara nas Escrituras, ele tem o poder de transformar, amadurecendo o nosso caráter. Por que Deus fala não para a maioria das nossas orações? Por que a maioria das suas orações não foram respondidas? Deus reconhece a ousadia da imaturidade que há em você. Algumas vezes Deus fala assim, olha, ele está me pedindo isso porque não sabe que isso vai fazer mal para ele e para as pessoas que estão ao seu redor. E é por isso que a minha resposta diante desse clamor é não. E esse não de Deus, querido, ele é necessário para preservar a tua vida, para preservar a tua salvação, para fazer você crescer. E quando Deus diz não, nem sempre é fruto de desobediência. Entenda, algumas vezes a tua oração não é atendida porque você é desobediente à palavra de Deus. Por desconhecer a palavra, ou simplesmente porque você é um cara de pau mesmo, que ora a Deus, por exemplo, pedindo para Ele abençoar as tuas finanças, mas você não tem fé para ser dizimista. Está vendo por que Deus, na maioria das vezes, vai falar não? Porque em alguns sentidos da nossa vida a gente é desobediente. Outras vezes é simplesmente por isso mesmo, pela imaturidade, em lidar, por exemplo, com a bênção. Você pede algo para Deus, mas ainda não está no tempo, você não tem ainda
sabedoria para lidar com com o sim dele. Então, queridos, o não de Deus não quer dizer que ele não te ouviu. Quem está entendendo? Entenda algo. O reino de Deus, o reino do céu, não é tomado por conquistas. O reino do céu é conquistado por renúncias. O não de Deus é para amadurecer a nossa alma, para nos fazer ficar posicionado e entender que renunciar significa dizer não a algo ou alguém. Ninguém gosta de renunciar. Por exemplo, num casamento, para que a paz reine, alguém tem que renunciar. Alguém tem que reconhecer que não está certo, que não tem razão. Alguém tem que dar lugar à sensatez. Para que haja paz, alguém tem que ceder. Por que tem tanta guerra? Por que está tendo guerra hoje entre nações? Porque alguém não quer renunciar. Enquanto um dos lados não renunciar, sentar para negociar, vai haver guerra. Assim é no casamento, assim é no teu trabalho, assim é no teu ministério, na tua família. Tem sempre que haver renúncia para haver novas conquistas, amém? Hoje eu quero mostrar para você que o não tem tanto valor, tanto poder de transformação, quanto um sim. Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante. Está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando, o que a palavra de Deus está nos direcionando. Que nós devemos falar sim para Jesus e dizer não para o diabo. E esse versículo, querido, ele está mostrando aqui de uma forma clara. Se a gente meditar nele, a gente vai ter que entender que é renunciando ao inferno e se submetendo ao céu, que nós vamos conquistar e reinar com Cristo na eternidade. Obrigatoriamente, nós temos que dizer sim para Jesus. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a decisão de querer ser salvo ou não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para você não perecer, para você receber a vida eterna, você tem que querer, você tem que crer, você tem que aceitar, você tem que confessar, você tem que se submeter. Então, automaticamente, somos obrigados a dizer sim para Jesus. Mas que bom seria que a salvação se estabelecesse na nossa vida simplesmente por uma palavra que sai dos nossos lábios. Sim, Jesus, eu aceito, eu te reconheço como Filho de Deus, como único e suficiente Salvador e intercessor da minha vida. Só que não é apenas dizer, a gente precisa praticar. E então não adianta você apenas dizer sim para Jesus aqui no domingo, no culto, e nos outros dias da semana você não praticar nada do teu sim. Ou seja, você fala sim para Jesus no culto, e lá fora você fala não para Jesus todos os dias, com todas as tuas atitudes, com todas as tuas reações. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Quando você fala sim para Jesus, você está se posicionando para viver de acordo com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala? Sejam santos, porque eu que os convoquei, sou santo. Deus fala conosco que nós devemos viver uma vida de santidade. E como é que nós conquistamos santidade? Olha só que maravilha dessa frase que Deus revelou no meu coração há alguns anos atrás. A nossa santidade não é definida pelo sim que falamos para Jesus, mas pelos nãos que dizemos ao inferno todos os dias. Eu falo sim para Jesus no culto e vou falar não para Satanás todos os dias da minha vida. E como é que eu falo não para Satanás?
com atitudes. Atitude de renunciar ao pecado, de renunciar ao mundo, renunciar aquelas coisas que eu sei que vão matar minha alma, que vão prejudicar as pessoas. Ou seja, não adianta só falar sim para Jesus, você tem que falar não para Satanás todos os dias. Mas não é só falar, é viver. Aleluia! Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, está escrito assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu confesso Jesus, eu faço o quê? Eu confesso Jesus e creio com o meu coração. Eu creio, eu tenho que crer, eu confesso Jesus e eu preciso crer. Mas não é só confessar. E além de crer, como é que eu provo que eu creio? Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Crer é praticar a palavra que você está aprendendo. Crer é você pôr em prática aquilo que as Escrituras estão falando. Então, nós precisamos não apenas falar, mas viver todos os dias da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Por que eu devo, além de crer, falar também? Porque a salvação, querido, ela não foi algo barato. A salvação foi o presente mais caro que você já ganhou em toda a sua vida até hoje. Ah não, pastor, eu ganhei uma casa de presente, eu ganhei um carro zero. Meu irmão, salvação é o maior presente que você já ganhou na tua vida. Infinitamente mais valioso do que casa, carro, de qualquer outro bem que você possa ter conquistado nessa terra. A salvação teve um preço, e para você viver a tua vida salva na eternidade com Cristo, você tem que crer no teu coração, e crer é descobrir este valor. O que custou a tua salvação? Quanto custou? Né? Então você tem que honrar. Você confessa Jesus com as tuas palavras, você crê no amor de Deus provado através de Jesus, você se submete a Deus, você rejeita Satanás, ao pecado e às coisas do mundo que vão te afastar de Deus, e você vive o Evangelho. Isso é honrar o preço da salvação que Deus pagou através de Jesus na sua vida. Aleluia! É por isso que o Evangelho algumas vezes fere algumas pessoas. Aprender o Evangelho, entender o Evangelho é semelhante a uma ferida na nossa alma. Porque nem sempre renunciar é algo leve. Algumas vezes renunciar vai fazer a tua carne sangrar. Por que a carne? Porque a carne é onde habita o pecado. A palavra de Deus, a Bíblia compara a língua de Jesus com uma espada afiada. E a língua, a palavra que sai dos lábios de Deus, ela precisa ser afiada para quê? Para rasgar a carne, para acessar o mais interior, o mais profundo interior da tua alma. Então, algumas vezes, para a gente amadurecer, a gente vai ter que sangrar. A gente vai ter que, vamos usar esse termo, sofrer alguns momentos, porque a gente precisa aprender. Você veio para o culto, doido para ganhar. Eu vou para o culto porque Deus vai me dar, vai me abençoar, Deus vai me acrescentar. Mas Deus quer que você cresça, e para te abençoar, Ele vai tirar algumas coisas de você. Por exemplo, o teu direito de justiça. Olha, eu quero a justiça, eu só vou descansar o dia que aquela pessoa que me fez mal morrer. Ou o dia que aquela pessoa que me fez mal sofrer muito. Não é uma coisa difícil de acontecer. É muito fácil ver crente pensando desse jeito. Ele desejando o mal para o próximo. Tem que se dar mal mesmo. Olha só como é ruim. Olha só que pessoa. Isso não é um ser humano, isso é um monstro. Que atire a primeira pedra. Quem nunca pensou dessa maneira? Então, queridos, a gente precisa entender que tirar esse direito de justiça da nossa alma vai doer. A gente precisa renunciar a pensamentos, atitudes desse jeito. A Bíblia é clara, a vingança cabe ao Senhor. E sabe como é que Deus se vinga das pessoas ruins nessa terra? Quem quer saber? A vingança de Deus, meu irmão, é salvação e perdão.
Sabe qual foi a vingança de Deus por todos os pecados que você já praticou? Perdão, salvação. Quem entende? Quando a gente entende isso, meu irmão, a gente começa a perceber que Jesus é o vinho novo. O melhor de Deus, o melhor vinho, que Ele não deixa para o final, Ele já entregou logo de cara. O mistério que por séculos ficou oculto, a nós foi revelado. Que mistério é esse? O vinho novo chamado Jesus. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus é suficiente na tua vida. Se você aprender a confiar, se você aprender a amar Jesus, se você aprender a se deliciar nas Escrituras, você vai perceber que Jesus é o vinho novo e que o vinho novo é tudo o que você precisa. Deixa eu mostrar algo na Bíblia para você. Quando Deus enviou o libertador Moisés para remover uma geração inteira de pessoas que estavam escravas no Egito. Por que escravas? Porque escravidão é algo que o inferno usa de maneira sorrateira para nos aprisionar. A escravidão, basta uma palavra que dá legalidade, o inferno ataca. Tomara que morra, você já se torna escravo da tua boca, você já se prende ao espírito da morte. Ah, tomara que fulano se dê mal. Você já liberou uma palavra, você já se torna escravo daquela palavra. A Bíblia é clara e diz que pelas suas palavras, pelas nossas palavras, nós seremos absolvidos ou julgados. Quando é que nós vamos ser absolvidos? Quando a gente entender e começar a pedir perdão até pelo que falamos. E quando a gente começar a construir mais com nossas palavras do que destruir. Então, a nação de Israel inteira estava escrava no Egito. A nação de Israel habitava no Egito há mais de 400 anos, mas há mais de 200 como escravos. Imagina uma nação inteira, mais de uma geração de pessoas vivendo escravas. Então, Deus enviou o libertador. E olha o que aconteceu. Eu quero usar esse trecho dessa conversa entre Deus e Moisés para te mostrar o quanto Jesus é suficiente na tua vida, o quanto Jesus é o vinho novo e o quanto você precisa ser um odre aprovado para fazer esse vinho não se perder na tua vida. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Moisés estava conversando com Deus e perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Moisés perguntou: Senhor, quando eu chegar diante do teu povo que está escravo, o que eles vão me perguntar? Como é o nome do nosso Deus? E eu vou responder: eu sou? Sim, exatamente. Era isso que Deus estava falando para Moisés dizer ao povo. É isso que o Espírito Santo está falando para você. Quando você quiser questionar, quando você estiver com dúvida do quanto Jesus é suficiente, você tem que entender algo. Eu sou é a resposta de Deus para a tua vida. Por que as tuas orações não são atendidas? Eu sou é a resposta. Um religioso questionou Jesus e ele disse assim: olha, antes de Abraão existir, eu sou. Por que eu sou? Porque se você precisa de cura, eu sou o remédio. Se você precisa de luz na alma, eu sou a luz do mundo. Se você precisa de libertação, Jesus diz: eu sou a chave que remove as correntes do cativeiro. Se você precisa de provisão, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Então, querido, tudo o que você precisa entender é que Deus é suficiente. Jesus é o vinho novo. Ele diz: eu sou tudo o que você precisa. Quem entende até aqui, diga aleluia. Mas tem muita pessoa que ainda vive no engano. E elas não entendem o poder do não da palavra de Deus. Ele não entende porque Deus fala não diante de tanto clamor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas coisas erradas no meio da humanidade. Por que essas pessoas
pessoas não aceitam não? Porque eles olham para Deus e veem a sua resposta, ou eles esperam o seu sim, apenas como provisão das coisas da terra. Sabe aquelas pessoas que vêm para o culto porque está com dívida, está com problema no casamento, está passando por um momento de dívidas, de depressão, está com alguma situação pendente e quer uma resposta imediata? Se Deus falar, filho, eu em vez de te dar a solução, eu quero tratar a tua alma para você não continuar errando, não quero, eu vou para outra igreja porque lá tem a campanha de 3 dias o amor de volta. Vocês entenderam, né? Então, querido, nós precisamos entender que o sim de Deus não é resposta apenas para as coisas da terra. O não de Deus é necessário. E o não de Deus é uma ferramenta para fortalecer nossas almas. Os não de Deus amadurecem as nossas almas a ponto de nos transformar em odres aprovados para o vinho novo. Entenda algo, Deus não quer que você o busque e o adore apenas porque Ele é Deus e Ele tem poder para atender o seu clamor. Deus quer se relacionar contigo de pai para filho. E quando nós entramos diante dEle, nós não estamos buscando um Deus que tem poder para dar e satisfazer minha necessidade. Deus espera que a gente entre diante dEle, se relacionando como um filho, imaturo, inocente, mas tenha a ousadia de abraçar o Pai por quem Ele é. Antes de você entrar na presença do Deus, entenda, Ele te fez filho, e você tem a oportunidade de abraçar o próprio Pai. Quem entende, diga aleluia. E como Pai, querido, Deus é a essência do vinho novo. Ele não é apenas provisão, Ele é tudo o que você precisa na sua vida. Diga amém se você entende. E se tem uma coisa que Deus ama, e a Bíblia fala que nada vai fazer esse amor diminuir, essa coisa, assim dizendo, sou eu, é você. Deus ama passar um tempo se relacionando conosco. Quem entende, diga aleluia. E Ele não retém, Ele não economiza. Deus não tem problema nenhum em derramar vinho novo. Porque vinho novo. Vinho na Bíblia, meu irmão, é provisão. Na Bíblia, por exemplo, quem plantava vinhas, tinha muita terra, é uma pessoa que tem recursos financeiros. Então é uma pessoa próspera. Sim ou não? Então, vinho na Bíblia aponta para provisão. Vinho na Bíblia aponta para alegria. Vinho na Bíblia aponta para remédio, para cura. Vinho na Bíblia aponta para a presença de Deus. Vinho é a essência do Cristo atuando em nossas vidas. E a prova de amor que Ele deu por nós, queridos, é que Ele, ao invés de ficar no seu trono de glória, Ele decidiu morar dentro de nós. Para ficar pertinho da gente, se relacionando conosco todos os dias, através do Espírito Santo. Então, todo aquele que confessa o Senhor Jesus, todo aquele que o recebe como Filho de Deus, recebe também o Pai. Jesus fala, aquele que recebe a mim, recebe o Pai. Então, Jesus afirma, se você ama o meu Pai, se você obedece os meus mandamentos, então eu, meu Pai e o Espírito Santo faremos morada dentro de você. Ou seja, nós nos tornamos um lugar onde o vinho novo vai habitar e permanecer. Isso acontece quando o odre está pronto. Glória a Deus. E voltando a falar sobre o não de Deus. O não de Deus, a partir de hoje, vai soar como um sim para a sua vida. Vou falar novamente. A partir de hoje, o não de Deus vai ter o mesmo poder que um sim na sua vida, porque hoje há uma unção de maturidade, através do vinho novo, sendo derramada sobre nossas vidas. Se você recebe, diga amém em nome de Jesus. Então, querido, a partir de hoje, você nunca mais vai confundir uma negativa de Deus como um argumento para dizer sim para o inferno. Olha, eu fui para a igreja, eu fui para o encontro, eu até
comecei a ser discipulado, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, mas tudo que Deus falou para mim foi não, 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 não. Ah, então eu vou voltar para o mundo, eu vou desviar, eu vou desistir do céu. Irmão, para de pensar assim, amadureça em nome do Senhor Jesus. Deus falou não para Jesus. Deus falou não para Jesus. E o não que Deus disse para Jesus foi um sim para mim e para você. O não que Deus disse para Jesus teve o peso de sim em nossas vidas. Quando foi que Deus falou não para Jesus? Quando Jesus agonizando lá no Getsemane, a Bíblia fala que ele estava com uma agonia tão grande na alma que ele transpirava gotas de sangue. Ou seja, as suas veias se dilataram a ponto do sangue do seu corpo sair pelos poros. Tamanha era a agonia de Jesus naquele momento. Então Jesus orando entrou diante do Pai e falou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Se naquele momento Jesus recebesse um sim de Deus, toda a humanidade receberia um não. Nós só podemos ser filhos, nós só podemos orar e nos arrepender em nome de Jesus, porque Deus falou não para Jesus diante desse clamor. Então o não de Deus para Jesus é sim para mim e para você. E agora eu quero ler contigo, nas Escrituras, queridos, o quanto não tem que ser apreciado. E a partir de agora, toda vez que você receber um não, toda vez que alguém te falar não, você vai lembrar de Deus, e você vai entender que o não de Deus tem poder de sim para a tua vida, aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Veja os nãos de Deus com o peso de sim. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Está vendo aí os não? Olha só o quanto não Deus fala aqui para a gente com o poder de sim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Viram o quanto o não de Deus tem poder de construção? O quanto Deus fala, não façam isso, e a nossa desobediência, a gente acaba fazendo? Isso aqui é para a gente entender o porquê que Deus diz não aos nossos clamores. Porque quantas vezes a gente entra diante de Deus pedindo uma resposta, pedindo um sinal, pedindo algo que seja acrescentado no nosso dia como ferramenta, como provisão, e Deus simplesmente fala não, não vou te fazer isso, filho, enquanto você não amadurecer, enquanto você não abandonar a idolatria, enquanto você não abandonar o adultério, enquanto você não abandonar o espírito de assassino, enquanto você não abandonar a fofoca, enquanto você não abandonar a inveja, a mentira, enquanto você não parar de resistir Satanás. Quem está entendendo? Viu porque eu disse que o evangelho fere a gente algumas vezes? Eu creio que a maioria de nós queria estar aqui hoje e estar ouvindo uma palavra, porque Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, Deus vai prosperar. Aí eu falo assim, eis que te digo que Deus está te livrando do mal, do sofrimento, da morte, e que Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar nas alturas. Essa é a palavra que todo mundo gosta, é a palavra que não fere a nossa carne, é a palavra que exalta a alma doente, e essa palavra não faz parte do evangelho de Jesus.
O próprio Jesus, queridos, ele deixa bem atento em sua palavra que o não é necessário. Quantas vezes nós não ouvimos aqui o que as Escrituras afirmam? Não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Nossas renúncias devem ser estimuladas pelo não de Deus. Se Deus falou para mim não desejar nada da casa do meu irmão, então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Ah, meu irmão comprou um carro, comprou uma casa, o meu irmão casou, os filhos dele são uma bênção, está todo mundo prosperando. Amém, meu irmão, glória a Deus. Para de comparar a tua vida com a vida dos outros. A resposta da prosperidade da tua casa não está em você comparar a tua vida com a vida dos outros, não. Está em você pegar a tua vida, entregar nas mãos de Jesus, abrir as Escrituras e falar assim: Espírito Santo, me revela onde eu estou errando. Não é porque teu irmão está prosperando. Ah, mas aquele irmão lá nem é crente, aquele irmão é do mundo. A Bíblia fala que muitas vezes, por imaturidade ou doença da alma, o crente tem inveja do ímpio. Você acha que você entrar diante de Deus, porque fulano não é crente, ele tem um carrão, ele tem uma família legal, ele tem saúde, ele tem isso, vai mudar o teu status diante de Deus? Quando você entra diante de Deus com esse tipo de oração, meu irmão, você só faz o papel de uma coisa, que é o acusador dos filhos de Deus. Não queira, meu irmão, nunca tomar o lugar do diabo. Se você vai entrar diante de Deus e o assunto da tua conversa em Deus é uma outra pessoa, que seja você pedindo perdão pelos pecados dela, que seja você profetizando cura, que seja você intercedendo em favor dela. Pai, perdoa o pecado dele, ele não sabe o que faz, ele está distante, mas se o Senhor me der uma oportunidade e de me encontrar com ele, então me dá autoridade, me inspira para me mostrar o teu amor, me inspira para me ter autoridade para vencer toda a resistência que está por trás da vida dele. Senhor, perdoa os pecados deles. É esse tipo de oração que amadurece as nossas almas. É esse tipo de oração que faz Deus falar sim para você. Diga aleluia. Olha só, queridos, o quanto Jesus fala não, para a gente poder entender como ser um odre aprovado. Posso falar? É uma lista boa. Quem vai ouvir? Não seja como os hipócritas religiosos. Não é, a gente não pode ser como hipócritas religiosos, que ficam repetindo reza nas esquinas para chamar a atenção dos homens. Olha outro não aqui. Não acumulem tesouros na terra. Não pensem que você pode servir a Deus e ao dinheiro. Não julgue para não ser julgado. Não dê o que é santo aos cães, e nem atire suas pérolas aos porcos. Tudo isso aqui é Jesus falando, queridos. E quando a gente começa a conhecer as Escrituras, quando a gente começa a se relacionar com o Pai, a gente começa a entender o poder da palavra de Deus para transformar, até mesmo que seja um não. Deus está fluindo águas de renovo, águas de transformação, águas de purificação sobre a família Betel, e essa água é vinho novo, e isso não pode se perder. Você não vai se perder com o peso da glória de Deus sobre a tua vida. Diga aleluia. Aceita um conselho? Sim ou não? Não adianta falar sim aqui e amanhã falar não para Jesus. Toda vez que você fala sim para o diabo, você está falando não para Jesus. Então você fala sim para Jesus hoje, amanhã você tem que falar sim para as tentações, para as coisas ruins que o diabo colocar no teu caminho. Por exemplo, posso dar o conselho ou não? Não resistam a Deus, resistam ao diabo. Não ouçam a serpente. Para de se assentar, para de perder tempo nas rodas daqueles escarnecedores, a roda do fofoqueiro, a roda da mentira, a roda da intriga. Percebeu esse ambiente? Se afasta. Não perca vida, porque vida é valioso. A tua vida custou o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Outro conselho: não troque sua coroa na eternidade por tronos aqui na terra. A tua coroa, querido, de vida eterna na eternidade,
não pode ser trocada por tronos aqui dessa terra. Outro conselho que eu te dou: não se afaste da palavra de Deus. Posso dar mais um? Não desista do discipulado. Porque o discipulado, meu irmão, é o que te aproxima de Deus. Olha aqui para mim. O que o discipulado já fez na tua vida? Que tipo de transformação você reconhece em você mesmo? Eu sou discipulado desde que me converti. E esses dias, meditando no assunto, eu entendi que o discipulado já foi a ferramenta que Deus usou até agora para transformar o meu interior. Então o discipulado me desafia a ler Bíblia, o discipulado me desafia a ser parecido com Jesus, o discipulado me desafia a orar, o discipulado me desafia a ir pregar o Evangelho a todos nessa terra, o discipulado me estimula a ser fiel a Deus. Quem está entendendo? Quando você senta na mesa do discipulado, meu irmão, você está dizendo sim para Jesus e falando com todas as letras, não para Satanás. Diga aleluia. E outro conselho que Deus quer te dar hoje, queridos: não pensem que Deus não sabe o que é melhor para cada um de vocês. Não tenha uma mente duvidosa. Não tenha uma mente que acredita que Deus não sabe o que é melhor para você. Com tanta gente no mundo, eu acho que Deus não me conhece. Repete assim comigo: Deus é. É o que, queridos? Deus é tudo o que você precisa. Ele é presente dentro de você. Ele é contigo. Então, não ache que Deus nunca te ouviu. Não ache que Deus nunca te abraçou. Ele está mais próximo do que você imagina. Você nunca vai estar só se você crer no nome de Jesus. Por pensar que Deus não escuta, algumas pessoas acabam se afastando. E isso traz consequências dolorosas. Quem aqui hoje não conhece uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor? Quem conhece uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, levante a mão. O que fez essa pessoa se desviar do caminho do Senhor? Foi achar que Deus não gostava dele, que Deus não ouvia. Enquanto Deus fala não, queridos, Ele fala por amor. A Bíblia conta a história que um jovem muito rico se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus e viver na tua justiça? Então Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não deseja a mulher do próximo, nem seus bens. Aí o jovem falou para Jesus: olha, tudo isso eu tenho praticado. Eu sou fiel a todos os mandamentos da Bíblia. Jesus olhou para aquele jovem e disse: então, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e me segue. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste. Jesus falou uma série de não para eles. E Jesus lhe ensinou o caminho que lhe feriu a alma. Vai, renuncia todo esse dinheiro que você tem e venha comigo. A Bíblia não fala que Jesus voltou e falou: mas ficou tristinho. Meu bebezinho, vem cá, estava brincando, não precisa gastar o dinheiro não, pode, vem cá. Como é que Jesus amou aquele jovem? Jesus continuou a vida dele, Jesus deu o caminho. Vai, vende, renuncia ao mundo. A coroa da tua eternidade com Cristo não pode ser comprada com dinheiro dessa terra. Não troque a tua coroa de vida eterna pelos tronos dessa terra. Quem entende isso, diga amém. Sabe uma coisa, um exemplo mais claro para você entender? É o pai chegar para o filho e falar: filho, não pode pôr o dedo na tomada, porque senão leva um choque e morre. Aí o filho olha para o pai: ele está brincando, um dedinho aqui nessa tomada vai me matar. O filho vai lá e pof, levou o tranco, não suportou e morreu. Espiritualmente é exatamente isso que acontece.
A desobediência faz um monte de crente enfiar o dedo na tomada no 220 e acabar morrendo, desviando, porque desacredita da palavra de Deus, desacredita do conselho, vê o não como algo ruim. A Bíblia fala em Hebreus que Deus prova o seu amor corrigindo, disciplinando aqueles que Ele ama. Quem tem coragem de falar assim para Jesus aí, diga amém. Mas antes de falar sim para Jesus, queridos, nós precisamos falar não para o inferno. Porque não adianta só falar sim para Jesus e continuar falando sim para o inferno também. Ou você é sim ou você é não. Então você tem que entender que para falar sim para Jesus, você vai ter que falar não para o inferno. Fala assim, misericórdia. Eu pensei que dava para fazer os dois. Eu falo sim para Jesus quando for conveniente e falo não para o inferno quando Jesus estiver olhando. Você entendeu? Você não está só. Os olhos de Deus estão em você o tempo todo. Então o sim que você fala perde o efeito quando você fala sim para o inferno. Da mesma forma, quando você fala sim para Jesus, o sim que você entregou para o inferno perde o efeito. Entende algo? Antes de falar sim para Jesus, você deve falar não para o inferno. Mas, antes de falar não para o inferno, você precisa falar não para si mesmo. Antes de falar não para o inferno, você tem que falar não para si mesmo. Você tem que entender, queridos, que não é o que você gosta, não é o que você pensa, não é o que você deseja. É o que Deus tem para você, é o que Deus planejou para você e o que Deus pensou para você. Deus é suficiente, Ele tem os melhores e os maiores planos para cada um de nós. Basta a gente conhecer as Escrituras e aprender a confiar. Então eu falo sim para Jesus, não para o inferno. Eu falo não para o inferno, tenho que falar não para mim mesmo. Porque o sangue de Jesus é anulado em nossas vidas. O sangue de Jesus perde o valor em nossas vidas quando nós falamos sim para o inferno. Se tem uma coisa que anula o sangue de Jesus na tua vida, meu irmão, é quando você fala assim para o inferno. Olha, eu não quero a salvação, eu não acredito em Jesus, eu não creio em Deus. Deus respeita a tua opinião. É que todo aquele que nele crê, ou seja, precisa crer, precisa confessar, precisa aceitar em seu coração. Com a boca você confessa, com o coração você pratica, para ser salvo. Não é apenas falar, não é viver de aparências, é ser de verdade. Será se você pode parar por um instante e pensar que você precisa aprender a confiar nele? E confiar em Jesus de verdade, você vai ter que falar um não para você mesmo? Põe a mão no teu peito. Fala assim, alma, não é do jeito que eu penso. É do jeito que Jesus já definiu para mim mesmo. Imagina, meu irmão, se você começar a falar mais não para você mesmo. Olha, eu não vou acessar esse videozinho aqui não. Esse vídeo é um gatilho que vai me levar a mergulhar na pornografia, que vai me levar a mergulhar no satanismo, que vai me mergulhar no domínio de Mamon. Vocês estão entendendo? Olha, aquela pessoa ali está na rua. Mas se eu passar aqui nessa rua, ela vai me chamar para conversar. E eu tenho certeza que ela vai falar mal da vida de alguém. Então a palavra que eu tenho é não para mim mesmo. Vou voltar. Puxa, mas eu vou ter que andar 2 quilômetros a mais. Se teu inimigo está ali, meu irmão, o que Deus fala, o que Jesus fala? Fuja da aparência do mal. Não é a pessoa que é o mal, não é aquela pessoa, não é aquele ser humano que é o mal. É o que ela carrega, é a legalidade, é aquela ignorância, é aquela autoridade que ela deu para as trevas atuar em sua vida. Se você detectou a aparência do mal no caminho, ande 2 léguas.
Ande um pouco mais, diga não para si mesmo. Ah, mas eu estou tão cansado, aí eu vou viver perigosamente. Não é dessa maneira. Você precisa, fala assim comigo, eu preciso ser um odre aprovado. Feche teus olhos. Eu vejo uma botija enorme sobre o teu cálice, derramando a essência, o melhor vinho, que representa a alegria, que representa a comunhão, que representa a salvação, que representa a cura. Eu vejo você com o teu cálice na mão, levantando e de uma maneira humilde, simples, inocente, pedindo: Pai, transborda meu cálice. Ele não hesita, ele derrama. Será se você consegue visualizar Jesus com o cálice, com uma grande botija de vinho, o melhor vinho, transbordando o teu cálice? Ele não vai dizer não, se você for honesto, se você for inocente. Agora, se você não está pronto para renunciar ao pecado, se você não quer renunciar ao mundo, se você levantar o cálice, Jesus vai falar para você: filho, você ainda não está pronto. Se eu derramar esse vinho novo, vai ser desperdiçado, porque você não é maduro o suficiente para provar deste momento. Olha aqui para mim. Pare e pense por um instante. O que você precisa dizer que tem poder de não para a sua alma hoje? O que você precisa renunciar que está mais oculto, mais profundo da tua alma? Falar sim para Jesus é dizer não para si mesmo. Falar sim para Jesus é dizer não para o diabo, para as coisas do mundo. Será se hoje aqui você não precisa perdoar alguém? Será se hoje aqui você precisa pedir perdão para mais alguém? Será se hoje você não precisa remover umas raízes de amargura que está trazendo tanta perturbação aí na tua alma? Será se hoje você não precisa entrar diante do trono do Cordeiro de Deus e anular palavras, sentenças que você estabeleceu? Quem é que estabelece sentenças? Somente juízes. E Deus não nos escolheu para ser juízes dos nossos irmãos. Deus nos escolheu para sermos os ombros que irão amparar os nossos irmãos. Ele nos convocou para sermos servos. Ele não nos chamou para sermos juízes. Não cabe a nós julgar. Não julguem para não ser julgados. Hoje é um dia, querido, de tomar a ceia. Tomar a ceia, espiritualmente falando, é comer do corpo de Cristo, ou seja, decidir fazer parte e permanecer do corpo de Cristo representado pela igreja. Beber do sangue de Cristo, isso é, se lavar no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para remissão e justificação dos nossos pecados. Quando eu tomo o cálice do suco que representa o sangue de Jesus, eu estou me arrependendo, eu estou me aliançando a Jesus e eu estou quitando a dívida. Como? Com meus esforços? Não. Com o poder do nome e o sangue de Jesus. A única coisa que cabe a nós é dizer não para nós mesmos. Puxa, Jesus tem razão. Tem coisas que eu preciso largar para andar com Ele. Aquele jovem rico, o que impedia ele de andar com Jesus era só dinheiro. Ou seja, ele era dominado pelo espírito de Mamon, pelo espírito da riqueza, pela uma ambição egoísta. Ele trocou a oportunidade de ser um discípulo, um dos 12 de Jesus, porque tinha muito dinheiro. Está lá escrito na tua Bíblia. Se você ler, você vai ver. E quando Jesus disse isso, aquele jovem ficou muito triste, porque eram muitas as suas riquezas. Não acumulem tesouros nessa terra, acumulem tesouros no céu. É dessa maneira que somos um odre aprovado.
nós vamos servir a ceia. Eu vou pedir aqui para as pessoas que vão servir a ceia, se posicione aqui na frente. Nós vamos tomar a ceia. Mas é necessário que você, aí onde você está, já comece a se posicionar. O que você precisa lançar fora? Porque tomar a ceia hoje aqui é dizer sim para Jesus. Mas entenda, antes de dizer sim para Jesus, você precisa falar não para Satanás. Ou seja, você vai ter que se arrepender da tua vida de pecados até esse momento. Antes de você falar não para Satanás, você precisa falar não para si mesmo. Porque se você até fala, olha, porque o pastor disse, vai me tomar a ceia, eu tenho que fazer uma oração para confessar Jesus, eu tenho que fazer uma oração para repudiar Satanás da minha vida, e fazer uma oração para falar não para mim mesmo. Não adianta falar, queridos. Tem que crer. Crer é para praticar. Amém? Cadê o pessoal da ceia? Se posiciona aqui, por favor. Curva a tua cabeça por um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, na liberdade do teu Espírito que está neste lugar, nós queremos nos render a Ti mesmo. Nós queremos render as nossas almas diante de Ti, Senhor. Queremos falar sim para Ti, com o peso de falar não para o inferno. Sabemos que o Teu não tem um poder de sim. E não queremos negociar, barganhar, trocar nossas almas pelo um sim em troca de bênçãos. Queremos devolver, Senhor, o governo de nossas almas. A Tua vontade. Então, diante, Senhor, de todos os nossos pecados, nós queremos Te pedir perdão. Será se você pode, num breve momento aí no teu lugar, se arrepender e de uma maneira sincera pedir perdão pelos teus pecados? Eu creio que todos nós temos pecados e este é um momento especial, é um momento oportuno de você refletir sobre a tua vida. Porque quando você sair do teu lugar e der passos até aqui o altar para tomar a ceia, você vai estar falando sim para Jesus, não para o inferno.